Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. A minha convidada de hoje, ela é youtuber, atriz, influencer e mãe solo. A minha convidada, ela aborda pautas relevantes, interessantes e delicadas de uma forma super leve. Seja muito bem-vinda, Paula Balti! Aê! Obrigada, gente, maravilhosa! Muito feliz de receber você no Sacodecast. Muito feliz pelo convite também de estar aqui. A gente se conheceu num evento, não foi? Foi no evento. Qual evento que foi mesmo? Um evento de uma marca. De uma marca! Exatamente, foi num desses eventos. E depois a gente se viu em outro evento de outra marca. Exatamente, alguns eventos… Aí a gente decidiu sair mesmo do evento e curtir a vida juntas, como amigas. Como amigas, é verdade. Então, a gente é verdade. Como profissional, tem algumas perguntas. Quando eu tava te conhecendo, no correria, assim, acabei não perguntando, sabe? E hoje vai ser o dia de perguntar. Inclusive, teve um desses eventos, que eu acho que foi o último que eu te encontrei, que eu estava no Uber indo pro evento. E eu acabei falando que eu era influenciadora, porque ele ficou muito curioso sobre a minha profissão. Daí ele falou, você é influencer? Falei, sou. Aí ele falou, nossa, sobre influenciadoras, eu conheço uma tal de Paula Balti. Sério? Você acredita? Eu fiquei assim, chocada. Que isso? Que isso? Que E assim, eu tava indo… Você ia estar no evento, entendeu? Galera, pra vocês entenderem a dimensão, assim. Ela é reconhecida nos lugares. Que fofa! Porque você trabalha há mais de 10 anos com a internet. São 9 anos que 9 eu tenho canal anos? no YouTube. Tá. Nossa, é muito tempo. 9 anos. Tem bastante tempo. Eu acho que a gente trabalha para ser reconhecida. É muito bacana quando as pessoas param e reconhecem, porque é um lugar de… Tô no caminho certo? Mas você sabe que a primeira vez que eu fui reconhecida, o sentimento que você tem é tão grande, bate uma grandeza que você tem que tomar cuidado, porque senão o ego toma conta. Porque é o seu ego que fica grande, sabe? E minha mãe sempre falou, ego bom é debaixo do seu pé, assim ele te faz crescer. Porque se você deixar o ego subir pra cabeça, ele te afunda. E é muito verdade, o ego faz bem, é um sentimento que faz bem, mas é muito bom quando a gente consegue concentrar ele, sabe? Então eu nunca saio esperando ser reconhecida ou mostrando algo do tipo, não, eu acho legal chegar no lugar e não falar quem sou eu. E depois as pessoas descobrirem, sabe? Falar, nossa, eu sei o que é, já vivi disso, por isso que eu tava te reconhecendo. Geralmente acontece isso, eu acho fantástico, sabe? Isso é muito gostoso e, assim, muito nobre a sua fala. O ego debaixo do seu pé, porque ele te faz crescer. Eu nunca tinha escutado essa frase, assim. É muito interessante mesmo. Você tem uma boa relação com a sua mãe? Atualmente, sim. Mas por muito tempo eu tive questões muito delicadas. Porque a vida ela é feita de narrativa, né? Hoje muitas pessoas falam, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Mas se a gente mudar um pouco o ângulo, tentar ver por outra narrativa, será que essa realmente é a história? Será que esse é o único caminho que você tem para acreditar na sua verdade? Então, com a minha mãe, eu tinha isso. Na minha cabeça, ela tinha me abandonado, porque ela foi embora do país quando eu tinha 2 anos. E eu fui criada pelos meus avós. E o meu pai também, né? Ele me abandonou, porque separou dela, casou e teve uma outra relação com outra família. E por muito tempo eu não me sentia que eu pertencia, assim, sabe? Que eu tinha… Apesar dos dois sempre me amar, sempre me dar tudo, sabe? Parece até um pouco hipócrita, assim, hipócrita da minha parte. Mas a verdade é que, internamente, estava lá na minha criança interna, entendeu? Então, atualmente, depois de várias terapias, de várias dinâmicas terapêuticas, eu consegui encontrar um lugar onde meus pais sempre estiveram ali. E era a minha versão criança que estava precisando devolver para eles aquele peso daquela culpa de se sentir abandonada, sabe? Eles não tiveram culpa também. Eles estavam dando o melhor no que eles tinham na época, sabe? Você se dá bem com a sua mãe? Não. Sim, eu sou bastante amiga dela e a gente também tem uma relação de trabalho. Mas claro que toda relação que você tem em intimidade, às vezes acaba acontecendo atritos, né? Concorda ou não? Concordo muito. Concorda? Muito. Sim, eu acho que a intimidade muitas vezes coloca num lugar que você fica muito na zona de conforto, então às vezes é mais fácil você dar uma resposta atravessada, entendeu? Acontecer alguma coisinha, mas a gente tem uma boa relação, sim. E a gente tá falando de família, certo? Que é um papo muito maneiro de se falar, ainda mais porque você tá com um projeto novo. Sim!
Sobre constelação familiar, não é mesmo? Exatamente. Me conta mais sobre. Hoje a gente fez uma reunião, eu e a Rose. Inclusive, a Rose já foi entrevistada no nosso podcast e a gente falou muito sobre… Ela é uma advogada Sim, e tá é trabalhando com a maravilhosa. Paula nesse Isso. momento. Somos nós duas no projeto. Hoje a gente estava fazendo a reunião exatamente para bater os pontos do projeto, né? Colocação familiar. É um projeto que tem como objetivo expandir a consciência das pessoas e transformar o mindset delas, reconfigurando, sabe? Porque eu penso assim, a constelação familiar, ela tem o reconhecimento dela, ela tem as vertentes dela. E como ela ainda está em processo de adaptação, eu acredito que as pessoas moldam ela da forma que acredita ser melhor para si. O que tá tudo bem, porque a psicologia, ela é um método. Então, se é esse método e você tá ajudando a transformar, tá funcionando, então tá tudo bem. E o projeto, ele tem esse intuito de fazer com que as pessoas peguem, assim, o cérebro. Imagina, pega seu cérebro, coloca, tipo, na frente da tua cabeça. Aí, imagina tudo que você precisa de organizar e de configurar desde a tua infância, do teu pai, da tua mãe, do teu trabalho, do teu dinheiro, das tuas realizações, dos teus sonhos. Abre esse cérebro, expande ele. Vamos pegar esse primeiro probleminha aqui, aí vamos chamar ele de demanda, demanda da constelação. Então, você vai trazer essa demanda para mim, suponho. Vou falar de mim, minha mãe me abandonou, um exemplo. E mãe, te amo pra caramba, estou usando de exemplo, tá? Que hoje a gente é extremamente bem resolvida. E aí, eu quero trazer essa questão com a minha mãe. Aí, a gente expande essa questão, essa situação. E aí, você traz representantes para representar aquele ato que você viveu naquela fase da sua vida. E você tá vendo isso de fora. E aí você consegue reconfigurar, entender de fora o que aconteceu com você lá na sua infância. E aí isso vai reprogramando, e aí a gente vai ressignificando o que você gostaria de ter ouvido, o que teria sido melhor para o seu cérebro, para o desenvolvimento do seu cérebro. Você ter ouvido aquilo, você ter passado por isso, por aquilo. E aí a gente vai reconfigurando. Então a constelação, para mim, ela é uma fenomenologia, mas eu sempre, como estudante de psicologia, tento entender o fenômeno que ela causa dentro do cérebro humano. Sabe? E isso é colocar você no seu lugar, na sua família. Tipo, reconhecer seus pais, reconhecer o seu lugar de pertencimento, ver qual sistema você faz parte, como que isso funciona. E ela veio totalmente de uma terapia familiar, né? De escultura, da Virginia Satir. Então, é muito, assim, é uma terapia grupal que funciona muito bem. Inclusive, eu quero que você vá na próxima. Pessoal, observar. eu nunca vivenciei, assim, estar em uma constelação, nunca tive essa experiência, mas tenho a curiosidade, vamos saber como é, vamos vivenciar isso. Com certeza. E sobre a constelação, muita gente não sabe tão bem, né, sobre, assim, mas tem até os bonecos, né? Sim. Colocam bonecos ou pessoas que representam os parentes. É que tem pessoas que têm dificuldade de expressar o que sente, que tem vergonha, uma vergonha tão grande, que ela não consegue simplesmente ir ali fazer esse tipo de terapia grupal. Então, em respeito à história dela, a gente faz essa terapia em casa, né, essa constelação, com os bonequinhos, porque aí a pessoa consegue sentir, é só ela e o constelador. Então, ela tá no lugar de aconchego, de acolhimento, de proteção. Ela tá sentindo que ela pode ser ela, que ela pode se abrir. E ainda assim, vão ter pessoas que vão ter dificuldade de falar. Entendeu? Então, por isso que eles usam também, a gente usa também os bonequinhos. Eu falo eles porque é mais a Rose que faz. E eu tô terminando de pegar o meu diploma para poder fazer também. Ah, que interessante. E, Paula, a sua comunidade, a galera que te acompanha, são pessoas muito acolhedoras porque você trouxe um conteúdo no YouTube de acolhimento, certo? Me conta mais, como que você começou no YouTube e como que surgiu a ideia desses vídeos de acolhimento? Foi muito… Eu fiquei 1 ano fazendo vídeo pra ninguém, tipo, tentando encontrar o meu nicho. Fazendo vídeo pra ninguém, não. Tinha ali meus 2.500 seguidores. Mas não tinha visualização. Aí, um dia… Eu não sei por que eu tava editando um vídeo que eu tinha feito numa tribo indígena lá em Porto Seguro. E me veio a ideia de contar uma história de uma adolescente que, na época, ela era amiga da minha ex-cunhada. E…
Meio que a minha ex-cunhada começou a namorar e ela não podia contar pra essa amiga, porque se os pais dessa amiga descobria, ela não podia mais ser amiga. E ela tava desabafando pra minha cunhada, falando que ela sofria muito, porque ela não podia ir no passeio da escola, ela não tinha privacidade no celular, ela não podia ter senha no computador, ela não podia dormir na casa das amigas. Se as amigas estivessem namorando, ela não podia ser mais amiga das amigas, que os pais dela prendiam ela muito, que ela nunca deu trabalho pros pais. Ela tava nesse ato de desespero, de desabafo. E ela falou, quando eu fizer 18 anos, eu vou fugir, vou ficar uns 3 dias fora de casa, só para os meus pais sentirem o que é, o que eu tô sentindo. E, de certa forma, eu falei, cara, essa história, tipo, eu gostaria que outros jovens precisam ouvir isso. De algum jeito, isso bateu no meu coração. Eu falei, os pais também tinham que ouvir isso, para entender que os jovens sentem isso. E aí, eu falei, eu podia chamar ela para gravar. Eu falei, não, mas ela é tímida. E o pai dela, a mãe dela… Eu falei, e se eu contasse? Nossa, mas ela vai se sentir exposta. E se eu não e contar como se tivesse acontecido comigo? Foi tudo muito natural. E aí eu comecei. E aí, no meu 5º vídeo, eu contei uma história minha. E aí viralizou, eu já bati meus 100 mil inscritos. Dali foi pra 1 milhão e foi subindo. Então foi muito assim, sabe? E aí tinham histórias. Um dia minha mãe me chamou e falou assim: minha filha, lá na minha 3ª ou 4ª história, vamos fazer um projeto aqui do seu canal e vamos escolher o propósito de cada história que você está contando. Aí a gente escreveu missão, visão, valores pro meu canal, antes de viralizar, tá? E aí a gente fez missão, colocou ali propósito e missão. E no propósito tinha, tipo, amor, fé, esperança, alegria, enriquecimento, sabedoria, discernimento, gratidão. Aí tinha também algumas palavras, assim, ruins embaixo, só pra me acentuar, assim. E quando eu lia uma história que alguém começou… As minhas seguidoras da época começaram a me mandar, das minhas 2.000, me apoiavam. Começava a me mandar a história e eu lia a história e falava, tá, qual que é o propósito de eu contar essa história? O que eu vou ensinar? E eu ia lá no cartaz que a minha mãe tinha feito comigo e escolhia todas as palavras que encaixavam com o ensinamento daquela história. E aí, a partir disso, foi, 9 anos pra cá, eu fui fazendo isso de forma muito natural. Agora, a forma que eu filtro, que eu escolho essas histórias… E no final, eu sempre tento deixar o que a pessoa pode aprender com isso, né? Porque, por conta do propósito, eu falava, cara, o que você pode aprender com essa história? Então, esse propósito é o que ligava, assim, as pessoas, sabe? A minha versão Paulo na minha versão atriz. Interessante, realmente, porque para você contar uma história de alguém, você tá utilizando muito a sua versão atriz e a sua sensibilidade de ser Paula também para contar, né? Bem interessante. Aí, quando eu mudei pro Rio, eu descobri que isso chama monólogo. Monólogo. Porque a atriz, é verdade, quando você conta a história de alguém, é mono. Mono é um. É um monólogo. Porque o diálogo é com dois. São 2. Mono é… Mas é bem interessante mesmo. E você fez teatro, então? Você é atriz? Eu fiz. Eu fiz lá no Rio de Janeiro, lá no Espaço. Quando eu fui pagar minha DRT, entrou a pandemia. Mas eu tô com todos os documentos pra poder tirar essa abençoada. Que até hoje não fui. Mas, sim, fiz um curso incrível, fantástico. Tinha aula de canto, aula de corpo, aula de filosofia teatral. Então, a gente tinha que ler alguns livros. Tinha aula de TV. Assim, muito gostoso, muito bom. E eu aprendi muita coisa, sabe? E você, durante esses 9 anos produzindo conteúdo, você amava o que você fazia e você continua fazendo? Como tá o processo? Eu continuo fazendo. Eu tentei me modificar algumas vezes. Modificar o que eu tava fazendo, passando pelo período ali de 7, 8 anos. Foi bem turbulento. Eu sinto que agora eu entendi que quando você tá fazendo uma coisa há muito tempo, a gente quer… mudar e fazer mais, e fazer mais. E às vezes, se tá dando certo, não mexe. Faz o que tá dando certo. Tá dando certo, fluiu, funciona. Mas eu estou cansada, eu quero mudar, quero renovar, quero repaginar. Sei lá, tira umas férias, muda a equipe, entende? Muda alguma coisa, mas não muda o seu formato do seu vídeo, porque é o que as pessoas assistem, sabe? É o que elas gostam. E qual que era a sua pergunta mesmo? Se você amava o que você fazia, se você ainda ama, se você continua fazendo. Eu fui numa palestra de uma mulher que ela falou assim, que é Thaís o nome dela, acho que Thaís. Ela falou assim, muitas pessoas querem começar do zero, né? Aí vão lá. Eu acho que a gente não tem que… Quando a gente já começou de algum lugar, a gente tem que falar que a gente vai recomeçar de algum lugar. Porque a gente nunca vai começar do zero. Exato, a gente sempre vai começar de um ponto. Essa super trajetória. E isso não vai ser anulado se você segue um outro caminho. Exato. E aí você então continua postando… De segunda, quarta e sexta. E sábado tem maratona. E sábado como? Tem maratona, como que é tipo…
Como tem muitos vídeos no meu canal, às vezes saem umas maratonas, tipo assim, as 3 histórias mais impactantes, as 3 histórias sobre maternidade, 3 histórias sobre narcisismo, coisas assim. Entendi. E você sempre tirou muitos aprendizados das histórias, porque era esse propósito que você queria passar pras pessoas, né? Sim, eu aprendi muita coisa. Qual foi o aprendizado mais marcante? Que todas as pessoas têm uma raiz. E você não pode olhar ela pela casca. Você tem que olhar ela realmente pela origem dela. Porque o pertencimento é de onde ela vem, entendeu? Então, isso foi a coisa mais grandiosa. Porque quando você conta a história de uma pessoa que foi abusada ou sofreu agressão doméstica a vida inteira, ou bullying, e hoje não consegue ter um bom relacionamento, porque meu canal caminhou para esse lado. Caminhou para as histórias mais trágicas. Chegou um momento em que tinha tanto abuso sexual infantil que eu comecei a falar, gente, eu preciso que vocês me mandem histórias diferentes. E aí eu comecei a ir atrás de outras histórias, porque é identificação, né? Eu conto uma história de uma menina loira, e aí você fala, eu sou loira, eu tenho uma história também, entendeu? E aí eu comecei a até trazer outros temas, porque uma hora foi bem pesado, sabe? Eram histórias bem pesadas. Pô, eu imagino, porque quando a gente trabalha com a tragédia em si, assim, direto, é igual assistir um jornal que só passa notícia ruim todo dia. Pô, às vezes você fala, eu quero um pouquinho de felicidade, tem uma noticinha boa aí, entendeu? Mas é por isso que no meu Instagram eu não abordava o mesmo conteúdo do meu YouTube. Por isso que as plataformas, a Facebook são 3 milhões, o TikTok são quase 2 milhões. E o meu Instagram é 500 mil. Tudo bem, é ok, é um número bom. Mas em comparação com as outras plataformas, não fluiu. Porque ali eu não era a Paula atriz que estava contando história de uma menina que foi, sabe, massacrada a vida inteira. Então, não fluiu tanto quanto as outras, mas fluiu. Fluiu quando eu virei mãe. Quando você virou mãe. Isso. Nossa, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar bastante sobre isso também. Mas quero saber um pouquinho mais sobre o teu canal, então. Então, o teu canal, você continua ali nas histórias. O público teve alguma... Porque eu acho que eu peguei algum vídeo. Eu assisti um dos vídeos e teve gente que falou... Pô, cadê a Paula que não tá postando? Tem essa cobrança da galera também, né? Teve uma cobrança da galera do tipo... Pô, você mudou de conteúdo? Em algum momento? Sim. Quando eu tentei fazer as minhas histórias se tornarem novelinhas. Como que seria a novelinha? Contratando equipe, atriz, cena, e aí, entendi. No enredo. A primeira que eu contei foi rolê de rua. Não, foi rolê de rua, não. Foi amigo virtual. Isso, foi amigo virtual. Que basicamente era uma menina, era só ela, a série inteira. Eram 5 episódios, no celular. Então, era tudo virtual. E aí, ela tinha narradora, sabe? Foi bem gostosinho, foi bem bom, as pessoas até aceitaram. O fato é, por que parar de postar o que você faz? Se eu estivesse fazendo os dois, tava até ok. Mas parar de fazer um pra fazer o outro… o pessoal sente essa diferença, é normal, né? Sim. Mas é porque é difícil também. E você arriscou também, né? Pô, e é bom isso, tipo, ter a coragem de arriscar e tentar algo novo. Sim. Aí eu vejo que, tipo, o que eu faço eu faço há tantos anos, eu faço com tanta praticidade, sabe? Sim, tranquilo. Que não tem por que realmente mudar isso, sabe? Eu assisti o documentário da Anitta esses tempos, que saiu, né, novo. E ela diz assim que, tipo, por exemplo, o auge, a gente não consegue manter o auge 100% do tempo. Tipo, às vezes você vai lançar um hit que você vai estar lá no topo. Mas às vezes dá uma caída, e a fama é muito isso, não é? Às vezes você tá muito no auge, mas às vezes você dá uma estagnada. E às vezes você volta. Você percebe muito a fama assim ou não? Sim. Eu percebo muito isso. Tem pessoas que estão no auge, tem pessoas que não estão, tem pessoas que estão na sua melhor versão, tem pessoas que não estão. E às vezes a gente se destaca mais por um vídeo que dá mais visualização, outros menos e tal. Teve algum momento da sua vida que você falou, caraca, explodi na internet? Ou foi muito aos pouquinhos? Foram vários momentinhos. É porque assim, por exemplo, quando eu comecei… que o meu YouTube cresceu. Aí, o meu Facebook cresceu também. Foi para 300 mil. Aí, eu comecei a ser reconhecida, não era pelo YouTube, era pelo Facebook. E aí, a gente passou por esse período de uau, foi ali 2017, 18, comecei em 2016. Eu estourei meu primeiro vídeo em 2017. Então, 17, 18, 19. Foram 3 anos no auge, assim, subindo o tempo inteiro. Aí entrou a pandemia. Aí, na pandemia, veio o TikTok. Aí, os adolescentes do TikTok começaram… Aí, eu comecei a ser reconhecida pelo TikTok. Falei, como assim? Se eu nunca postei um vídeo de história no TikTok, gente? Ué, quem tava postando? De repente, fui me pesquisar no TikTok. Mais de 200 fakes do meu canal, com muitas histórias. A minha história em cima. Embaixo, fazendo bolo, fazendo slime. Cortando aquelas… Sabe aqueles vídeos satisfatórios? Eu vi no Facebook, porque o Uber…
Lembra o Uber? Ah. Que a gente conheceu? Ele falou, quer ver quem é essa menina? Aí ele jogou no Facebook seu nome, ele caiu numa página aleatória, que eu acho que não era a tua. Não. E aí, tipo, tinha isso, mexendo com massinha, assim, e a sua história em cima. É isso que eles Aí fizeram. aí eu pensei, será que é a página da Paula? Ou será que não? Porque será que ela colocava a massinha e a história dela? Tipo, Não, é a galera do TikTok que fez isso. Ah. Aí, o que aconteceu? Comecei a pesquisar. Menina, e aí era perfil com 300 mil seguidores, com 500 mil, um de 800 mil, com 18 milhões de curtida. usando o teu conteúdo. Eu imagino a revolta, você ficou revoltada, né? Não, aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a proprietária dessa página grandona e falei: você não quer fazer vídeo comigo? Faz o seguinte, você vai continuar, a diferença é que a gente vai monetizar. Entendeu? Que a partir do momento que eu monetizo, pelo menos a gente tá rentabilizando isso. Aí a gente fez meio que uma parceria, onde ela continuava fazendo o trabalho, mas ela não tinha 18 anos ainda, ela tinha 17. Aí eu cadastrei a minha conta bancária na conta dela, e todo o dinheiro que ela fazia, eu dava porcentagem pra ela de 30% pelo trabalho dela. Tá. Entendeu? E aí ela começou. Só que aí o TikTok agora parece que ele cortou, porque eu, de tanto fazer denúncias, porque eu acabei fazendo várias denúncias do tipo. Estão usando meu conteúdo, eu preciso entender só como me posicionar dentro disso. Tá. É, porque Entendeu? não era você que tava postando, estavam pegando. Eu entendi. Eu precisava entender o que isso, porque querendo ou não, poderia estar tirando visualização de outras plataformas. Porque se você gosta do meu conteúdo, você pode ir assistir em outra Sim, plataforma. eu entendi. Mas, de certa forma, eu também gostei muito e sou muito grata pelas pessoas que fizeram e continuam fazendo isso, porque elas me divulgam. Entendeu? É, tem um lado positivo também, né? Mas a gente tá te conhecendo, a pessoa tá trabalhando, né? Mostrando a tua imagem pra galera. Mas, por consequência, se você postar o mesmo vídeo do seu TikTok e tem alguém que já postou, a entrega não é a mesma, porque não vão considerar conteúdo autêntico. Cara, eu nem sei como. Eu não sei, eu nem imagino eu colocando meu conteúdo do YouTube no TikTok. Os formatos são totalmente opostos. Mas é tipo, aqui o formato aqui, bate-papo, podcast, mais de 1 hora. Aí no TikTok tem os cortes, né? É, mas eles fazem. Eles colocam o meu vídeo um slime embaixo. É porque entendeu? a pessoa ainda fica escutando a historinha e interage com alguém fazendo uma ação. É, mas a maioria das pessoas falam que escuta muito o meu canal, né? Gosta Sim, de me porque ver, mas é escutar o meu canal. Fala, eu coloco você na TV e vou lá limpar a casa, vou lavar vasilha. Tipo um Aham. rádio. Exato. Mas é que no TikTok, como o formato é diferente, a galera fica vidrada na tela. Mas a galera fica assim, nossa, que raiva, cadê a parte 2, a parte 3? Cara, vai pro vídeo completo. É, exatamente. Entendeu? Bom, perrengue isso aí. Foi uma pedrinha no sapato, por um lado, né? É, de certa forma, assim, sim e não, né? Sim e não, O sim, porque realmente, de repente, comecei a ser muito reconhecida e parada na rua. E foi mais um auge da minha carreira. Entendi. O TikTok, Sim. entendeu? E na Mas uma época… pedrinha no sapato, tipo, mano, o que tá acontecendo? Como que eu vou lidar com isso? Porque será que tá sendo ruim, tá sendo bom? É que o TikTok, de certa forma, independente das histórias estarem lá ou não, eu acredito que eu teria o reconhecimento que, na época, eu fazia muito áudio original. Porque eu não sei… Você teve… Oh, meu Deus. Opa, você teve TikTok? Você chegou no TikTok quando ele chegou? Não. Não. Antigamente, não existia isso do áudio, você escolher uma pessoa para falar o seu áudio, entendeu? Então, tipo, eu que tava na casa de fulano e não sei o que, aí você escreve e coloca áudio na escrita, certo? Você já percebeu isso? Áudio na escrita. Antigamente não existia essa função. Então, os criadores de áudio que as pessoas dublavam eram nós. Eu era uma pessoa que criava áudios para as pessoas dublarem. Sim. Entendeu? Tipo, levante o dedo quantas vezes você já fez isso na escola. Tá. Tipo, eu criava áudios assim, entendeu? Para as pessoas E você dublarem. começou a ser youtuber na época da escola? Não. Na época da… Quando eu… Não. Como foi? Na época da… O que você tava fazendo de faculdade? Direito. Você é formada? Não, eu não quis, porque eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Caraca, quanto tempo você fez de direito? É 1 ano e meio, 3 períodos. E aí, a internet começou a dar certo, você saiu fora do direito? Não, eu saí fora antes da internet virar. Ah, entendi. Aí depois virou a internet, você começou a trabalhar com isso. Na verdade, eu comecei a fazer direito, eu tava um pouco perdida no que eu queria, assim, não sabia direito, só não queria me sentir inútil. Então, eu comecei a fazer uma faculdade. E aí, um amigo da minha mãe falou assim pra mim: Ô, Paula, eu tô fazendo um TCC do curso dele sobre física quântica, gostaria de fazer um exercício com você e tal. Eu falei, cara, tá bom, ele é totalmente desprendido de religião. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu encontrei ele no consultório dele, ele pediu pra eu escrever meu nome e falou assim: agora, escreve aqui, qual que é o seu maior sonho? O que você escreveu? Falei, meu sonho? Gente, ninguém nunca me perguntou qual que é o meu sonho, não.
E aí ele falou assim, cara, sei lá, tem um escritório de advocacia, eu fazia direito, né? Tem, passar num concurso público. Que são muitos sonhos de quem faz direito, Aí né? meu sonho é ser youtuber. Aí ele, o quê? O que é isso? Youtuber. Falei, você não sabe? Ele, não. Realmente, o YouTube tava bem no começo mesmo. Era bem aquela galerona, assim, que hoje tá antigona. Sim. E aí, que inclusive meu primo tava envolvido. Aí eu abri o canal do meu primo, do Lucas Marques, do canal Você Sabia. E mostrei pra ele. Falei, isso aqui é ser youtuber. Que não sei o que, É não sei seu o quê. primo, né? É. Cara, você comentou, mas eu não guardei essa informação. Então tá sendo quase nova pra mim. É. Que legal, nossa, que legal. Aí eu mostrei o canal do meu primo, mostrei o que ele fazia, o que a galera do YouTube fazia. E ele, isso é sua cara. Nossa, então escreve o que você quer ser youtuber. Aí eu escrevi que eu queria ser youtuber, que eu queria ser atriz, que eu queria ser modelo. Escrevi tudo isso que eu sempre foi sonho de criança, né? E aí a gente depois partiu para os exercícios de meditação guiada e tal. E aí foi muito instantâneo, porque aí ele me ensinou o que era ancoragem, me ensinou várias coisas legais, me ensinou como funcionava a física quântica, o poder da mente e tal, né? E aí no outro dia, no intervalo da faculdade, eu conversando com os meus amigos e um cara solta assim: "Ah, eu sempre quis ser youtuber". Aí eu olhei para ele e falei: "Nossa, eu também". Aí o outro: "Eu também". Aí a gente começou um grupo que chamava É Nós. Só que eu era que fazia tudo no grupo. E ninguém conseguia juntar no mesmo horário pra fazer os vídeos. E minha mãe falou, minha filha, por que você não faz sozinha? Você tá fazendo por todo mundo, então você… Imagina se você estivesse fazendo o que você tá fazendo por todo mundo pra você mesma. Aí você começou a fazer sozinha. Aí eu falei, gente, não é por nada não, mas eu vou abrir o meu próprio canal e a gente toca o É Nós. Acabou que quando eu abandonei o É Nós, eu vi que Acabou, o É Nós era eu. O É Nós era só eu. não. Aí eu abri o meu canal no YouTube e deu tudo certo, sabe? Tipo, Caraca, nossa, muito sensacional essa história. Nossa, eu fiquei surpresa com essa. E o É Nóis não foi pra frente, a galera… Ah, você só tava motivada, né? E o que te motivava ali? O que era a sua motivação daquele momento? cara, eu não sei de onde eu tirava. Eu acho que minha mãe foi minha maior força, Sério? minha maior potência. E olha que no começo eu falei que a gente não se dava bem, né? Então, assim, ela tentava fazer eu enxergar algumas questões, mas o que vinha dela, eu não tava aberta a receber. Entendeu? Apesar de, tipo, eu sempre precisar dela, eu mentalmente, emocionalmente não tava como se fosse disponível pra minha mãe, sabe? Mas ela me empurrou muito. Ela falava assim pra mim, minha filha, se você conseguisse te enxergar com os… Ela falou assim, minha filha, se você conseguisse te ver com os meus olhos, eu te emprestava. Ela Nossa, falava, foi eu queria te profundo, emprestar Paula. os meus olhos pra você ver como eu te enxergo grande, sabe? E ela falava assim, você vai ser grandiosa, você vai conquistar muito, eu te vejo assim, eu te vejo assado. Que não sei o que, tipo, ela me deu tudo, tipo, sempre me influenciou, sabe? Eu acho que era até uma vontade dela, assim, um sonho dela. Você é artista? De ser artista. E ela trabalha com o quê? Trabalhou com o quê? Você acredita que ela, assim, ela formou no IBC, né, no Instituto Brasileiro de Coaching. Ela Olha! gosta de produtos naturais, ela é empresária. É uma profissão super nova, assim, né? Ou não? É nova. É que minha mãe, ela sempre trabalhou no mercado de vendas, né? A gente era do ramo têxtil, até que eles decidiram… Aham. E ela é super natureba, assim. Super. É tipo meio uma vibe, good vibes, assim, Sim, né? aí ela fez aromaterapia. E você tem aí… muito disso, né? Tenho. É muito dela, entendeu? Eu tenho muito da minha mãe. E é sensacional, porque ela que foi fazendo muitos cursos na vida e foi ensinando muita coisa pra gente. Por exemplo, se alimentar saudável, usar os produtos para aromaterapia, fazer constelação, ir pro psicólogo, esse tipo de, tipo, fazer terapia reikiana. Tudo isso minha mãe que sempre influenciou. Nossa, que bacana. E hoje em dia você é mãe. Hoje em dia eu que sou mãe. Mudou muito a sua visão para a sua mãe depois que você se tornou mãe? Acho que eu comecei a entender mais ela. Eu comecei a ver que, tipo, nossa, mas… A minha mãe, quando ela separou do meu pai, ela precisou ir embora do país, porque os meus tios já moravam fora, tinham empresas. Então, pra ela, ela via como oportunidade de não deixar faltar nada pra mim e pro meu irmão. E realmente não deixou faltar nada. Então, quando eu tive o Adam, eu tive muito aquela sensação do tipo, a criança que ficou fui eu. Então, eu não deixaria meu filho porque eu me vejo no lugar dele. Entende? Então, eu quebro muito padrão. O fato de eu sair de Goiás e vir para São Paulo sozinha com uma criança, ele tinha a mesma idade que a minha mãe precisou ir embora e me deixar. Pra você ver tanto que o ciclo se repete.
E naquele momento que tinha passado por pandemia, minha mãe estava no Brasil, eu aluguei um apartamento grande, coloquei todo mundo dentro, viajava bastante, porque minha empresa continuou sendo no Rio, então eu sempre tinha que estar indo para lá e para cá. Minha mãe ficava no meu apartamento com meu filho, com meu carro. Decidi mudar para São Paulo e foi a mesma estrutura de quando a minha mãe foi embora. E minha mãe falou: você não quer deixar o Adam e você ir construir sua vida e depois você buscar ele? Foi o que ela fez, né? Na época dela, quando mãe. Exato. E eu Com falei, você. Exato. Aí você falou: eu não vou repetir esse falei, ciclo. não posso repetir esse ciclo. Mas ele veio exatamente do mesmo jeito. E aí eu tive a oportunidade de falar: não, eu vou passar o que eu tiver que passar com ele, mas ele vai estar comigo. Entendeu? Eu quero que ele tenha lembranças de mim em todas as fases da vida dele. Forte, profundo e bonito. É. E Obrigada. Que bonitinho o seu carinho com o Adam. Eu conheci o Adam. Ele é fofo, ele é muito fofinho. Obrigada. Foi uma gravidez inesperada? Olha, foi inesperada, mas a gente planejava isso. Então, assim, o pai do meu filho, ele foi um cara que eu conheci com 14 anos de idade, no colégio, na escola. E a gente teve um relacionamento, mas ele vivia dentro de uma realidade, eu vivia dentro de outra. A gente viveu cada um pro seu canto, mas sempre ali na época no Orkut, depois no Facebook, ele me adicionava, depois me deletava, sei lá por quê, né? Aí com 18 anos, ele me chamou pra gente poder sair, a gente saiu e meio que nunca mais se desgrudou, sabe? Vocês namoraram? Aí nós tivemos um relacionamento, só que depois ele passou a ser um relacionamento doentio. A gente era muito, muito possessivo um com o outro, uma paixão louca, uma coisa sem ordem, sem maturidade. E aí isso a gente foi se perdendo totalmente. Aí a gente ficava nessas idas e vindas, entende? E aí o Adam veio num flashback, digamos assim. A gente fala flashback porque ele tinha a vida dele, eu tinha a minha. A gente estava separado, até tentava ficar com outras pessoas, mas a gente estava indisponível para os outros. A gente sempre voltava. Então todo mundo que entrou na vida dele, na minha vida, nesse período aí, sofreu. Entendeu? Aí veio o Adam, a gente decidiu juntar. Mas ele tinha 23 anos, eu tinha 24. Sem maturidade. A gente brigava, a gente competia. E como foi a notícia pra sua mãe? Quando você tava grávida? Foi bem polêmico. Foi polêmico? Foi polêmico. Ela meio que demorou um pouco pra aceitar. Foram umas 2 semanas ou mais, assim, pra entender que eu tava grávida. E que eu ia ter uma criança na cabeça dela. Uma gravidez, naquele momento, eu sozinha, solteira, ele ia acabar com a minha carreira. Assim, tipo, na cabeça dela, eu não ia ter tempo pra mim mais. Porque era assim que ela enxergava, né? E seu pai? Meu pai foi super alegre. Ele agradeceu. Ele, graças a Deus, alguém me deu um neto, né? Que tem 4 filhos. Aí ele, filho é bênção, filho é luz. Se veio é porque tinha que vir mesmo, é isso aí. Ele foi muito assim, sabe? Totalmente diferente. E como é ser mãe do Adam? O Adam é uma criança muito calma, muito tranquila. Eu pude aplicar nele muitas coisas da minha infância, de como eu tratava as crianças. Aquela parada de abaixar e falar olhos nos olhos, de falar baixo, de explicar a situação. De falar, olha, eu não quero brigar, eu não quero bater, eu não quero gritar, eu preciso de você perto de mim, eu preciso que... Eu converso com ele como se ele fosse um grande amigo, apesar dele não ser. Porque a gente não é melhor amigo de filho, né? A gente é pai e mãe, é filho e mãe. Então, eu sempre tive essa conexão com ele de... Poxa, meu filho, mas vamos fazer isso comigo, tal. De pedir ajuda, de... Aí, se eu tô nervosa, em algum momento ele fala assim, tá, mãe, então respire, conta até 10, né? Que é igual eu faço. Ele fala, é bonitinho, porque ele aprendeu, né? É quando a gente derrama, eu derrubei um suco, ele fala, tá tudo bem, a gente limpa. Isso significa que é o jeito que eu falo, que eu não grito, eu não brigo com ele porque ele derramou, porque ele derrubou, porque alguma coisa do tipo, sabe? No máximo, se ele pede pra comer no sofá e derrama, aí eu falo, você prometeu que você não ia deixar arroz no sofá, então junta, sabe? É questão já de combinado. Sim, e aí sim. ele também tem esse hábito, mãe, vamos fazer um combinado? Ele faz os combinados dele. Você fica lá dele. na sala comigo assistindo desenho e eu te dou um beijo. Tipo, é uma coisa muito assim, tá. É uma troca, né? É uma troca. Uma troca, você fica na sala comigo e eu te dou um beijo. E aí ele mora com você também, é isso? Mora só nós dois, né? Aqui em São Paulo. Tá. E aí ele só visita o pai? Vai nas férias e nos feriados. De vez em quando, entendi. E ele gosta dessa ida e vinda? Como é pra ele, será?
Cara, ele vai pra casa do pai dele desde os 4 meses de vida. Ah, ele tá acostumado, ele não né? sabe o que... Ele não sabe. Criança não sente falta e não sente impacto daquilo que ela não conhece. É a realidade dele. Ele não conhece uma mãe e um pai juntos que vivem na mesma casa e pra ele sentir falta disso, pra ele saber. Talvez, dentro da família de outras pessoas, ele vai comparar com a dele e vai imaginar como isso seria e vai sofrer o impacto. Mas ele já é adaptado a isso. Até porque as poucas vezes que ele viu eu e o pai dele juntos, ele viu eu e o pai dele batendo boca. Porque mesmo que a gente é super bem resolvido um com o outro... Acontece. De vez em quando a gente ainda solta uns farpos, mas ele me apoia em tudo. Em tudo. Ele é um excelente pai. Ele é um excelente ex-parceiro, sabe? E assim, eu agradeço porque eu não vim desse lugar, dos meus pais serem amigos. Entendeu? Sofri uma alienação até poucos anos atrás. Alienação? Alienação parental. Como seria? Alienação parental é uma abordagem, é uma linguagem que você usa com uma criança para alienar ela na sua verdade, dentro daquilo que você acredita. E isso pode acabar impactando ela de forma negativa até amar os dois. Então, ela é alienada a amar um só. É como eu só posso amar meu pai e não posso amar minha mãe. Se eu amar minha mãe, eu não posso amar meu pai. E, às vezes, a alienação não vem da mãe e do pai. Vem de uma avó, vem de uma tia, de uma madrinha, de uma irmã. Depende de quem tem responsabilidade por você. Então, dentro da casa da minha mãe, a gente era alienado, que meu pai não era uma boa pessoa, que meu pai não importava com a gente, que meu pai não tava nem aí, que meu pai... E aí, isso me feria lá na alma, porque eu sempre tive uma grandeza de amor muito grande pelo meu pai. E aí, quando eu chegava no meu pai, eu falava tudo que eu ouvia dele. E aí, cabia a ele agora desconstruir tudo aquilo que era construído lá dentro. E acabava que, antes dele ter essa maturidade, eu também sofria essa alienação na casa do meu pai, de falarem que a minha mãe estava fazendo coisas erradas, que a minha mãe era surtada, que a minha mãe, que, tipo, fazia várias... Tipo, falavam muito mal da minha mãe pra mim. E acontece com muitas crianças que têm pais separados, essa situação. A maioria. É. Então, eu e o pai do meu filho decidimos que nós não íamos por esse caminho. Porque ele não teve pais separados, né? O pai dele morreu quando ele tinha 8 meses. E ele foi criado pelo padrasto, que chama de pai. E ele tem dentro da casa dele uma base familiar estruturada. Então, ele, por me conhecer desde os meus 14 anos, sabia dos meus problemas familiares. Né? Essas questões com meu pai, com a minha mãe, com a minha madrasta, com competição, com a minha irmã. Colocava eu num lugar muito Teve um momento triste. que bateu uma revolta? Sim, com certeza. Os meus 16 anos de idade foi extremamente revoltante pra mim. Eu não processava. Pra mim, eu não entendia por que eu sofria daquele jeito. Eu tinha raiva de todo mundo. Eu tinha raiva, parece que eu não pertencia a lugar nenhum, sabe? Foi muito ruim esse sentimento. Aí você fica com raiva de um, porque ele tá falando mal do outro, que você gosta do outro. Aí a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe. E, ai, não, você não pode ser amiga do seu pai, você não pode ser nada do seu pai, porque seu pai é isso, seu pai é aquilo. Aí te bloqueia de ter uma conexão com seu pai. Aí chega na casa do meu pai. Não seja igual a sua mãe mentirosa, sua mãe possessiva, e aí sua mãe você não sei fica o quê. onde? Exato. Então, não posso parecer com meu pai, não posso parecer com a minha mãe. E a constelação ensina que nós somos 50% deles. Não interessa, Isa, se seu pai e sua mãe te tiverem e te jogaram numa lata de lixo. 50% dessa criança que foi jogada nessa lata de lixo é 50% pai, 50% a mãe deles. Entendeu? Independente disso, infelizmente não tem pra onde a gente Eu correr. acho que aquela frase da Bíblia, o que Deus uniu na terra, o homem nunca vai separar, vem disso. Exato. O que Deus uniu na terra, o homem nunca vai separar. Não tem a ver com casamento. Não, tem a ver com filho. Tem a ver com filho. Perfeito. Não Perfeito. É uma boa... Nunca tinha parado pra pensar por esse ângulo. A minha mãe que me ensinou isso. Perfeito. Encaixou muito. Não encaixou? Aham. Vou até começar a usar essa. Pode usar. Sensacional. Pode usar agora que você tá falando até de constelação. E aí a constelação fala, tá. E aí meu pai vira e fala assim, você não pareça com a sua mãe. É a mesma coisa dele falar para 50% de mim. Você não pode ser você. Aí chega na casa da minha mãe, você briga com seu pai. Aí eu não posso ser o meu pai. Então quem sou eu? Entende? Quem que eu posso ser? Vira uma crise existencial. Exatamente, vira uma crise existencial. Então, eu falei pro pai do meu filho, a gente já fracassou com um relacionamento, né? Visões, perspectivas totalmente diferentes. A gente vai fracassar separados? Não dá. É muito fracasso na vida. A gente tem que acertar em algum lugar. E ele falou, eu concordo. Mas não foi fácil, não foi pro dia pra noite. A gente teve brigas feíssimas. A gente teve situações, assim...
dele tentar tirar o Adam de mim. Eu invadir o lugar e pegar o Adam, querer ligar pra polícia, sair com o Adam meio que fugir, dele falar que tinha mandado liminar. E, tipo, eu não recebi liminar nenhum. Aí eu proibi ele de ver o Adam. Tipo, foi um perrengue, não foi fácil. Aí a hora que eu sentei, falei, vamos se organizar? Eu e você. Igual 2 adultos. Ele falou, vamos. Aí a gente sentou, conversamos, decidimos quais acordos judiciais faríamos. Chegamos no advogado, falamos o que a gente queria. A juíza parabenizou. Falou, geralmente a treta acontece aqui, né? Vocês já resolveram e só trouxeram o que vocês querem a partir de agora. E o pai do meu filho, ele é aquele tipo de homem que, se uma mulher... Porque, acho que pela falta paterna mesmo do pai dele, assim... O italiano, porque esse lugar nunca foi ocupado, né? O pai dele era o pai dele. Ele sempre quis ser pai. Então, quando uma mulher fala de filho pra ele, ele sempre coloca a mulher no lugar dela. E eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, porque ele não deixa os filhos pra trás. O filho tá sempre à frente, sabe? Meus filhos já estavam aqui quando você chegou. Isso me dá uma segurança que eu acredito que qualquer mulher que entrar na vida dele, ele nunca vai deixar de ser pai. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque ele vai continuar sendo um pai presente e não vai priorizar uma parceira, um parceiro, quem for, porque tá com alguém. É eu isso acho que você tá falando? Não acredito que é o priorizar, porque priorizar ele precisa, porque casamento é casamento. Não, mas nunca tirar não. o lugar dos filhos Tá, fica no lugar, é isso. Porque às vezes entram… Tem a criação ali do filho, mas conhece alguém, aí esse alguém se torna… A pessoa às vezes vive em torno do outro, né? É que a vida, ela é feita… são procedências, né? Suponho. Você teve um relacionamento. Aí, quando você teve esse relacionamento, você teve um filho. Então, significa que você abriu o seu primeiro sistema. Você abriu um sistema familiar. Você, seu marido e seu filho, o seu sistema. Tá, tem um sistema, beleza, tô entendendo. Uhum. Aí, você acabou repetindo um ciclo. Você acabou se separando do seu marido. Não vou falar nem de repetição de plico. Você separou. E aí, você vai arrumar um outro marido. Mas você se separou com muita raiva, com muita mágoa. Você quer deletar esse primeiro marido da tua vida. Você quer tirar ele da tua vida. É como se ele não existisse. Você não tem… Você não aceita. Isso. Esse teu filho… Ele também vai sentir essa rejeição. Junto com você. Aí você vai e casa de novo. Você vai transparecer pra ele, né? Ou até não, pela forma de ser, de pensar, de tratar o seu relacionamento. Aí você abre um segundo… Aí você casa de novo e abre o seu segundo sistema. E aí, aquilo ali é a sua família. É como se o seu filho não tivesse lugar dentro da tua vida. Eu entendi. E a vida dele vem a ficar desarmônica. Porque ele quer esse lugar de pertencimento, de pertencer a essa família. Então, o que a constelação te ensina? A olhar para esse primeiro marido e a fazer uma reverência de gratidão. Porque se ele não tivesse desocupado o lugar que ele estava ocupando na sua vida, você não teria conhecido o seu atual. Sabe? Então você precisa dar esse lugar, sim. E as pessoas é onde não aceita, porque o término foi muito doloroso. Foi aquela coisa ruim, ou foi uma relação de uma noite que gerou um filho, não tem vínculo emocional nenhum, então desestrutura totalmente, essa criança fica desamparada, sem esse lugar, sabe? Você tá entendendo? Totalmente. Então é muito importante você olhar, sim, para essa pessoa com um olhar de gratidão. Eu agradeço que você saiu, eu agradeço que você deu esse lugar, deu esse espaço, eu agradeço que você entrou e que você saiu, eu agradeço pela filha, pelo sistema que eu criei com você. E aí, quando você olha para esse homem, sabe, você vê esse homem te vê assim, né, na constelação, seu filho vê essa cena, por exemplo, isso dá um lugar para ele de potência, de grandeza, e muitas coisas que pode ser que estavam travadas na vida dele, se venham a destravar, porque era tudo que a criança interna dele precisava. Era dessa calma, sabe? Porque carregou uma culpa. Às vezes sentia que o pai não era bom o bastante, por isso que você não coloca esse nele lugar de importância, por mais que você sempre colocou, entendeu? Então, assim, é bizarro. É bizarro e esse papo vai longe, né? Nossa, se eu continuar perguntando, a gente fica nesse tema, mas eu vou dar uma trocadinha de tema agora. Tá bom. Voltando pra tua área profissional. Eu quero saber qual que foi a maior conquista da Paula como profissional. Minha maior conquista foi ter chegado no número de seguidores que eu cheguei. Agradeço muito, são quase 8 milhões de pessoas. Então, eu fico muito feliz por isso. Eu olhar para os outros, para os meus comentários e não sofrer hate. As pessoas gostarem do meu canal, as pessoas me acolherem. Às vezes tem uma crítica da história e as pessoas falam, calma, a história não é dela, ela tá atuando a história de uma pessoa. A pessoa, caraca, que legal, isso pra mim é muito grandioso. Ter atingido o marco de
um vídeo que deu 37 milhões de visualização. E aí, eu ter sido convidada pela Meta para palestrar no YouPix. Para convidar os criadores de conteúdo a produzirem no Facebook como uma das plataformas que mais paga bem do mundo. Isso, para mim, também foi muito grandioso. Tem muitas conquistas. Várias conquistas. Ter recebido minhas plaquinhas do YouTube. Sim, com certeza. Tenho 3, então agradeço muito por elas. É muito legal. Então, são várias, assim, que a gente… E desafios? Os maiores desafios profissionais? Os maiores desafios profissionais, eu acredito que é lidar com a sua própria procrastinação, aceitação, medo, culpa, sabe? A falta de potência em você não conseguir, seu bloqueio criativo, você não conseguir produzir um vídeo, você conhecer alguém. Esses dias eu tava na terapia fazendo isso. Por que que quando a gente se relaciona emocionalmente com alguém, a gente acaba não postando um vídeo, a gente não é mais a gente? Então, isso pra mim já foi um desafio, sabe? De não deixar de ser eu, de acordo com as pessoas que estavam em volta de mim, a ser eu em qualquer lugar. Esse foi, acho que, o meu maior desafio. Isso é muito autenticidade também, né? De conseguir ser a gente, aí você tá no lugar de autenticidade, né? Exato. E muitas vezes não é fácil mesmo chegar. Dependendo do ambiente, às vezes a pessoa barra você de ser você, não é? E aí, como que você vai ser você se você não tá podendo? E se eu te falar que às vezes a pessoa, ela super te apoiaria e é você que tem problema com você mesma? Também. Às vezes tá no outro, mas às vezes tá você. É a forma que você acha que os outros te enxergam, sabe? Então, você acha que essa pessoa te enxerga daquele jeito e por isso que você tá mudando o jeito de ser. Mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver só com você mesma. É verdade. Às vezes o outro nem poda você de ser você. Exato. É só você que pensa que o outro poda. É verdade. É porque esse é o meu radar, né? Suponho, você é uma menina linda, comunicativa, vem de uma família bonita. E aí, sei lá, eu por não me sentir merecedora de alguma coisa, ou me comparar com a sua vida, me comparar com meus pais com os seus. Tô dando um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Me comparar. Aí eu mudo o meu jeito perto de você, porque de certa forma eu quero uma aceitação da sua parte. E, entendeu? Não tem nada a ver com você. É só comigo mesmo. Exatamente. Às vezes a gente cria conflitos na nossa cabeça que vai pra uma brisa errada. É isso aí. Exato. E pode acontecer nas nossas relações interpessoais que a gente tá sujeito, muitas vezes. E se você tá num momento de vida que você não tá muito bem com você mesmo, é muito fácil entrar na brisa errada. É verdade. Porque se você já tá mais seguro de si, você tá feliz com a sua vida, uhul! E eu acho que é muito difícil. Tipo assim, é como se a nossa cabeça ficasse mais forte quando a gente tá bem. E quando a gente tá mal, uma coisa puxa a outra. Aí você entra nessas noias. Eu concordo. Não é? É desse jeito. É desse mesmo. jeito, não é? Uhum. Esses dias eu tava pensando nisso. Mas é importante. Eu acho que é por isso que é importante você sempre estar fazendo processo de autoconhecimento. Você tá buscando meditar, fazer um tipo de terapia diferente. Não existe só terapia clínica, né? Hoje em dia, a gente tá podendo abordar isso com outra dimensão. E as pessoas, elas levam muito pra área clínica hospitalar, né? Pra área da saúde. Mas a saúde, ela tem… Você pode tratar ela com outros processos também, sabe? Uhum. E sobre… Bebe uma aguinha, tá tranquilo? Eu também vou beber uma aguinha. E vamos falar sobre psicologia, né? Porque você tá cursando psicologia. Eu acho um curso super interessante. E é legal saber que você entrou no direito, saiu do direito… Deslanchou como youtuber, agora continua trabalhando com redes sociais, Eu fui pro Rio, fiz artes cênicas. Teatro também, se formou como atriz nesse processo. Faltou essa parte. Se tornou mãe, né? Olha quanta coisa aconteceu na tua vida, mulher. Muita. E aí agora entrou na psicologia. Isso. Começar uma faculdade com 29 anos de idade parece que a gente tá passada, mas na verdade não. Sabe por quê? Porque o ano vai passar de qualquer jeito. Vai, então, o que você faz dele é o que importa. E eu me encontrei na psicologia. Porque 9 anos dando voz a vítimas. Todo final do vídeo eu fazia uma análise do trauma dessa pessoa, do que ela passou. Como se fosse um relatório na psicologia, né? Um relatório, exatamente. Isso foi aguçando o meu ponto analítico sobre cada questão. E aí eu precisava entender como a psicologia encara isso. Os termos acadêmicos, como que eu posso falar sobre isso? Então, eu conversei com a minha professora,
que ela tá 15 anos já, professora universitária, para ela começar a me instruir na minha iniciação científica. Porque eu quero muito começar uma iniciação para abordar os dados, com levantamento de dados, base de pesquisa do meu canal, porque são muitos anos. Eu tenho na base 16 mil histórias reais, 1.500 histórias contadas. E eu entrei na psicologia exatamente para pegar tudo aquilo que eu tenho de prática virtual e transformar ela em prática, assim, em prática mesmo, sabe? Não virtual, e pessoal, assim, de ir lá pessoalmente. E colocar a mão na massa. E tá sendo sensacional. Eu tô me descobrindo. A psicologia é muito nova no nosso país, né? Ela foi registrada em 1962. Então, assim, se você for perguntar aí quantos anos seu pai e sua mãe têm, a psicologia pode ser mais nova do que eles. E a gente está em processo totalmente de transformação. Uma das coisas que eu aprendi é que a psicologia te torna uma cientista, né? Você deixa de ser psicólogo de senso comum, que é aquele psicólogo que beija, que abraça, que acolhe aqui, né? Amiga, mãe, pai, para ser uma cientista que vai realmente estudar dados, estudar base, entender como funciona e ir adaptando seu formato de trabalho, sabe? Exatamente. Muito bonitas essas palavras. Cara, eu tô encantada com a minha faculdade, sério. Eu gosto muito. E dá pra perceber, assim, o seu encantamento. E é bonito ver quando as pessoas se encontram, né, em algum lugar. Porque elas se destacam quando elas se encontram. Né? Porque a gente sabe o que quer, né? Na minha sala mesmo tinha 103 alunos nos primeiros dias, até separar as turmas. E tem muita gente que acabou de sair do ensino médio, não tem certeza do que quer e tá conhecendo a faculdade. E aí eu me pego lembrando da Paula fazendo direito. Direito lá! Na pergunta qual o seu sonho. Eu nunca pensei nisso. O que é meu sonho. Exatamente. E vejo pessoas que já são formadas, muito bem de vida, sabe? Que já é advogada, que tem escritório. E tá fazendo por amor, tá fazendo porque, tipo, porque eu quero. Galera, assim, mais 50 mesmo, sabe? Na minha sala tem o time mais 50. Tem a galera? Que são maravilhosas, inteligentíssimas, que estão ali porque querem, sabe? Que querem por hobby, porque… Sabe? Falei perfeitas. Exato. Paula, quero saber pra você, como que é equilibrar sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida como mãe, sua vida como estudante? Como é equilibrar tudo isso? Porque você tem muitos papéis. Sim. O segredo é organização. Se você aprender a se organizar e você for disciplinada, você consegue fazer o que você precisa fazer. Agora, se você deixar o seu tempo para depois… Olha, por exemplo, meu filho tá pra casa do pai. Eu tive uma reunião 1h e meu encontro com você era às 4h. E eu precisava sair às 3h, porque é, né, 1 hora de distância. Mas eu precisava me arrumar. Então, foi uma correria. E naquele momento, eu me peguei com o coração apreensivo pensando… Nossa, o Adam tá chegando da escola, eu preciso descer, buscar ele, dar almoço antes de deixar na babá. Meu filho não tá comigo, ele tá de férias na casa do pai. Agora é só pensar em mim. Entendeu? Então, a gente já codifica a mente da gente pra naquele horário, naquele momento, como que eu vou funcionar de forma organizada. Entendeu? Então, até ele aqui fora desorganizou o meu horário, onde eu posso dar mais atenção pra mim e agora eu tenho que me remanejar inteira nos meus horários. Entendeu? Então, é questão de organização. Se você tiver organização certinha, fazer tudo certinho, não ficar no telefone, não ficar postergando, não ficar procrastinando, não for dormir na hora que bater o sono, tá com sono, toma um café, mas dá tremedeira, toma menos. Entendeu? Prática, amiga, prática. Cara, gostei, mas é o que gostei. tá funcionando comigo. Eu preciso treinar, não posso tomar pré-treino. Meu amigo falou, aumenta a quantidade de água e diminui da dose. Seu corpo só vai dar uma leve tremidinha o suficiente pro seu organismo aguentar. Perfeito, experimentei ontem. Entendeu? Então é sobre isso, é sobre… Dosagem. Dosar, colocar equilíbrio, organizar e disciplina, entendeu? Entendi, super. E você é uma pessoa bastante organizada. Eu tento. Eu tento. Porque se eu não for, eu me perco, não consigo fazer nada. Justo, gostei. E qual foi o seu maior aprendizado como mãe? Como mãe… Talvez que ele é a minha duplicação. Ver a duplicação. Um filho é uma duplicação de uma mãe, sabe? Ela é a duplicação do ambiente que ela vive, do que eu como, do que eu falo, do que eu faço, do que eu assisto, do que eu frequento, do que eu escuto. Então, eu acredito que o meu maior aprendizado é que
a gente vai viver várias primeiras vezes e a gente vai descobrindo quem é a gente. Exatamente porque a gente tá vendo uma criança repetindo o nosso padrão. Então, isso pra mim foi tipo, eu preciso aprender, então, a ser o mais incrível que eu gostaria de ser na infância, tipo, o que eu gostaria de ter na minha infância, pra me moldar, me estruturar, pra ele ter uma infância bacana, sabe? Que incrível. E é um trabalho diário, né? Constância. Que todo dia vai ter novos aprendizados, né? Às Que vezes... tem dia que a gente estressa, aí fala, vai, senão eu vou tirar o chinelo. Já aconteceu? Ah, de vez em quando. Isso dá aquela estressada. De vez em quando eles enfrentam a gente, assim, não enfrentar, eles provocam. Porque eu acho que eles sabem que não vai apanhar, aí fica provocando, fica provocando, fica provocando. Aí uma hora eu ameaço tirar o chinelo, aí na hora que eu ameaço tirar o chinelo, ele vai correndo. Mas então não precisa bater, entendeu? Parece só que ele mostra só o quer me dente, né? atiçar. Mas não morde. Aí, às vezes, eu até já sei que ele tá me atiçando, entendeu? Mas assim, mas eu até levo na esportiva, assim, não levo pro meu pessoal, não. E aí, o seu boom no Instagram foi sobre a maternidade, então? No Instagram foi que eu comecei a fazer vários memes. Sobre maternidade. Aham. Tipo como? Cara, vários vídeos, por exemplo… Eu criei um áudio onde eu tô, assim, de vestida, aí eu começo o vídeo de costas. E aí eu faço uma vozinha da senhorinha assim… Senhora, você tá na fila preferencial. Aí eu viro com tudo, assim, com a minha barriga e falo… Oi? Aí ela… Nossa, de costas nem parece que tá grávida. Aí eu coloquei… Uma música, ai, obrigada! Aí muitas grávidas começaram a pegar o meu áudio e a imitar o vídeo, fazer ele de costas e virar. Então eu fui crescendo assim, tipo… eu fazia um vídeo, tipo… Chegava assim… Papai, você comprou um açaí pra mim? Aí, na hora que ele me dava açaí, ele vem o pensamento da criança. Mentira, eu nem pedi nada, entendeu? Eu entendi. Videozinhos assim. E que legal. E muita gente se surpreende quando você fala que você é a mãe e a pessoa não sabe. Muitas pessoas não esperam. Paula, você é Quanto mãe? tempo eu dormi? É. Quer ver quando a pessoa fala assim pra mim? Nossa, eu te assisto desde que pequena. Cara, são 9 anos. Vamos colocar uma pessoa… que tinha 10, hoje ela tem 19. Você tá entendendo? Eu realmente fiz parte da infância. Acabando a infância infanto-juvenil, entrando na puberdade, entrando da adolescência, foi pra vida jovial. Claro que eu fiz parte da vida inteira dessa pessoa. É muito doido pensar como, tipo, eu tenho esse papel na vida de alguém, sabe? Me sentindo tão nova como eu me sinto. Totalmente. E o seu público que você atinge, que gosta de consumir esses vídeos do YouTube, você percebe um ponto em comum entre eles? De tipo, a maioria são mulheres. Ou a galera que curte esses vídeos do YouTube gostam de temáticas de autoajuda? Ou gostam de… Você percebe como são essas pessoas? Percebo pelas plataformas. Minha maior plataforma hoje é o Facebook, né? Tá. O Facebook são 3,5 milhões de pessoas. E o Facebook, muitas pessoas falam… muitas pessoas da terceira idade. Sim, muitas pessoas da terceira idade, mas também tem muitas pessoas classe C. Porque hoje, se a gente for pensar dentro de uma comunidade, por exemplo, muitas pessoas não têm condição de ter internet em casa, e aí vai ficar pagando YouTube, vai ficar assistindo Netflix. Não, realmente não tem, não. Todo mundo tem esse conforto. E o Facebook tem essa pegada de ter a fanpage, onde dá pra você assistir filme, vídeo, ficar por dentro do que a galera tá vivendo, o que tá rolando. Então, eu sempre gostei de abraçar essa comunidade. E ali eu vejo… Tem muitas pessoas mais velhas mesmo, pessoas mais velhas e pessoas mais, assim… classe C mesmo, sabe? Sim, uma galera sim. que não tem a melhor condição financeira do mundo. Entendi. Essa é a verdade. E por que o Facebook? Por que você começou no Facebook? Porque na época… eu já tinha página, eu sempre tive página. Era ainda na época que o Instagram tava começando. Lembra a transição? Gente, eu sou da época que o Instagram ainda tava começando. Entendi. Aí antes do Instagram você tava no Facebook, você começou ali. Tipo, eu já tava no Facebook, eu já fazia coisinhas no Facebook, eu já queria trabalhar com fanpage, já tinha fanpage da minha lojinha. Lojinha do quê? Eu tive uma loja de acessórios e maquiagem. Aí você já tava lá postando. Isso, não postava eu postava os produtinhos. Coisas Aí do você tipo. começou a postar também no Facebook as histórias ali. Essa primeira história que você contou no começo da entrevista. Mas foi no YouTube. Foi no YouTube. E no Face? O Face nessa época ficou parado. Ah, tá. Aí quando eu mudei pro Rio de Janeiro, eu fui pra um estúdio dentro da Globosat. E aí eles que me ajudaram a estruturar toda a minha carreira, assim. Me levaram, eles que me qualificaram, me deram qualidade, me ensinaram o que era um chroma key, como gravar, o que era iluminação. E como você chegou nesse estúdio? Como foi?
eu tava num evento com um amigo, e aí falaram que… Eu tava num evento com um amigo, e aí esse amigo me apresentou pros donos os sobrinhos dos donos do Canal Brasil. Da família do Reginaldo Faria, Marcelo Faria, Sei. a família dos Farias, então. Aí eles falaram que estavam… Aí você falou, eu faria, brincadeira. Eu super faria. Faremos. Aí a gente pegou e eles me convidaram pra uma conversa. A gente foi pra essa conversa, chegamos lá, eu vi que era um hub onde tinha conteúdo filmes, que é onde tem a produção, edição de vários filmes. Tinha a Manjubinha, que era de aluguel de equipamentos. E juntou todo mundo, fizemos uma hub, fiz um contrato com eles. E comecei ali. Eu fiquei, se não me engano, uns 2 anos. Aí você teve uma estrutura ali. Total. Aí eu ia gravar dentro da Globosat. Nossa, mulher, isso daí foi uma pérola que saiu aqui no final da entrevista, que eu não sabia dessa. Gravei dentro da Globosat. Aí eles abriram minha empresa, me ensinaram a me ver como um CNPJ, me ensinaram a ter linha de produção, me ensinaram a programar os vídeos no canal e no YouTube e no Facebook. Reativamos o meu Facebook, que estava parado com 300 mil seguidores. E aí a gente realmente subiu muito. Não, estava parado com 1 milhão. E aí fomos para 3,5 milhões. E aí eles me ensinaram muitas coisas, assim, de trabalho, sabe? Nossa, que interessante, interessante. Gostei de saber mais sobre a sua carreira. Quero finalizar com uma pergunta da tua vida pessoal, assim. Tá. Me conta mais sobre a tua vida pessoal, pra galera que tá ouvindo, que tá assistindo. A gente sabe que você é mãe solo. Sim. Você pretende casar um dia? Sim. Como que você se imagina no seu futuro? Assim, daqui uns… Você tá com quantos anos? 29. 29. Daqui 10 anos, como que você se imagina? Eu imagino os meus projetos bem estruturados. Eu imagino as minhas empresas bem estruturadas também. Eu imagino eu realmente já ter atingido alguns níveis de desenvolvimento pessoal, sabe? Eu já esteja com minha faculdade, com mestrado, quem sabe com meu doutorado, com teses científicas já todas bem encaminhadas, com projetos… Assim, projetos profissionais eu penso em vários, sabe? Projeto em escolas, em ONGs, tem muitas coisas que eu pretendo fazer. E é óbvio que eu imagino no meu carro maravilhoso, né? Na minha mansão maravilhosa. Tudo o meu de bom. maridão do meu lado. E quem sabe até aí com uma criança. Eu sei que para muitas pessoas 40 anos não é uma idade, mas eu engravidaria super com 39 anos. Você teria mais um bebê, então? Teria mais uma menina. Tem vontade de ter uma menina? Tenho vontade. Aí o Adam vai ter uma irmã. Sim, exato. O Adam já pediu irmão alguma vez na vida, não? Não, ele gosta de ser só só ele. É que tem criança que pede, né? Que às vezes Mas fala… às vezes ele brinca e fala, mamãe, eu quero, não sei o quê. Mas depois passa. Entendi. Então, que legal que você teria mais um. Você gostou mesmo, né, de ser mãe? Gostei. Interessante, Eu nossa. gostei, mas eu casaria em outra realidade. Mas com certeza, daqui 10 anos, eu… Outra realidade, tipo como? De não ser mãe pra ser solo, né? Ah, sim. Eu gostaria de ter outro filho pra fracassar no relacionamento outra vez. Entendi. E aí, ter uma pessoa ali com você, né? Pra criar junto, né? Ter uma… Você já tem uma família, que foi o seu primeiro, como é o nome? Meu primeiro sistema. Agora, você pensa no segundo sistema. Exato. Cheio dos sistemas, hein? E quando a gente faz uma árvore genealógica, né? A gente começa ali com 8 bisavós, 4 avós, 2 pais e a gente. Tá. E aí você vai colocando, tipo, os filhos que seus avós tiveram, e aí que são seus tios, com quem seus tios casaram, os filhos que seus tios tiveram, que são seus primos primeiros. E aí eu fiz essa árvore, e aí eu ia passando uma setinha assim em tudo que era repetido na minha família, né? Por exemplo, eu identifiquei nos 2 sistemas, do meu pai e da minha mãe, muitos galhos. Tipo assim, minha mãe teve 3 casamentos, meu pai também, entendeu? Aí, tipo, minha tia também, entendeu? E aí, quando eu fui parando pra perceber, tipo, vários padrões. Isso é legal, identificar pra você entender o que você pode estar correndo risco de repetir. O que às vezes você precisa tomar cuidado pra, né, pra quebrar. Então, é muito bacana. Isso é bem interessante. Paula, obrigada pela entrevista. Eu adorei o bate-papo. Obrigada a você pelo convite. Maravilhosa. Dedicou seu tempo pra vir aqui. Fico muito feliz. Viria sempre. Sucesso pra você. Pra gente. Vai lá contar uma história no meu canal, vamos? Vamos! Contar topo, uma história eu topo. Então, fechou. Vou pensar, eu tenho algumas. Então, separa umas 3 engraçadas. De comédia? Comédia, você gosta? Pode ser, pode ser. Você tem história engraçada? Eu tenho história engraçada e tenho história triste também.
Então, beleza. Então, partiu. Você pode olhar pra câmera e divulgar suas redes sociais. E pra vocês que também querem assistir as histórias, entender um pouco mais como elas funcionam, é só você me seguir aí no YouTube, canal Dia de Paula. Se inscreva, tem vídeo de segunda, quarta e sexta, meio-dia. E também estamos passando com o projeto Histórias que Curam. Me segue no Instagram para mais detalhes, Paula Balt, porque a gente vai passar por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Então, me segue lá para mais informações e muito obrigada, Isa. Obrigada a você e obrigada a você que acompanhou a gente até o final. Inscreva-se no YouTube do Sacodecast. A gente também tá no Spotify, você pode seguir a gente lá. A gente também tá no Insta, no TikTok, Sacodecast. Só digitar Sacodecast que você encontra a gente, @IsaPortioli, o meu Insta pessoal, que eu compartilho sobre a minha vida. E é isso, pessoal. Um grande beijo, um abraço e até a próxima!